Boa noite, graça e paz, meus amados e muito queridos irmãos. Estamos aqui no nosso culto de domingo, culto de celebração, de adoração ao nome do nosso Senhor Jesus. Momento em que nós nos encontramos nas redes sociais em fé, estamos unidos, amém? Para engrandecer o nome do Senhor, seja bem-vindo. Você que faz parte da família IBC, da Igreja Batista Central, saudade de você, meu irmão, minha irmã. Estamos em oração para que o Senhor nos abençoe e em breve, cremos, em nome de Jesus, em breve possamos estar novamente reunidos. Segundo domingo de maio, Dia das Mães, mais uma vez, né? De manhã já fizemos isso e queremos mais uma vez parabenizar você, mamãe, que Deus te abençoe, que o Senhor traga paz, alegria, prosperidade sobre você e toda a sua família. Eu creio que esse foi um dia especial, onde a família se reuniu, onde houve tantas demonstrações de carinho, de amor, né? E a gente fica feliz por tudo isso. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e que você continue exercendo esse maior e principal ministério que Deus te deu, a maternidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nesse domingo à noite, onde nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras, onde nós queremos pensar na Palavra de Deus, eu queria meditar com você, e o texto que nós vamos começar, nós vamos ler alguns textos da Bíblia. É uma mensagem onde nós vamos ter vários versículos das Sagradas Escrituras, e eu quero que o Espírito Santo de Deus fale com você. O tema dessa mensagem é enxergando através da ótica de Deus. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, onde diz assim as Sagradas Escrituras: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estrutura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse texto você deve ter conhecimento, que é o momento em que Samuel vai à casa de Jessé para escolher, para ungir o próximo rei de Israel. E Samuel chega lá, Jessé chama seus filhos, começando do mais velho para o mais moço, e todos vão passando diante de Samuel. E quando Samuel vê os filhos, grandes guerreiros, Samuel pensa, é esse. E Deus diz, não. Você está olhando para a aparência, Samuel, eu estou olhando para o coração. Deus está dizendo assim, olha, a visão do homem é uma, mas a visão minha é outra. E a minha pergunta para mim, para você nessa noite é: será que nós temos olhado para o mundo através da ótica de Deus, através da ótica da fé, através da ótica da esperança, através da ótica do sacrifício de Cristo? Ou será que estamos olhando através da ótica do mundo, da nossa capacidade, do que nós podemos fazer? Precisamos pensar sobre isso, irmãos. E eu quero contar uma historinha para ilustrar essa mensagem. Certa vez, uma mãe estava sentada fazendo bordado. E ela estava fazendo ali uma linda paisagem com seu bordado. E o seu filho pequeno sentado, brincando no chão. De repente, um menino olhou para sua mãe e disse: Mãe, o que está fazendo? O menino olhou de baixo e viu o bordado de baixo para cima. E a mãe disse: Você não percebe? Estou fazendo uma linda paisagem. E a criança olhou para a mãe e disse: Não, mãe, está horrível o que a senhora está fazendo. Eu não sei bordar, mas a minha mãe é bordadeira, ela gosta de bordar, a minha esposa também borda, minha sogra. E é interessante porque você olhar o bordado de cima, da onde está sendo feitos os pontos, ele tem nexo, ele tem ligação, fica muito bonito. Mas se você virar ao contrário, não tem nada a ver as linhas. É só um monte de pedaços de linha, sem nexo, sem conexão, não transmite mensagem alguma. E quando a criança olhou para a mãe e disse: Mãe,
isso que o senhor está fazendo é muito feio. A mãe percebeu que a criança estava olhando como? Do ângulo errado. A visão da criança estava de baixo para cima. A mãe disse: "Pere aí." Pegou a criança e colocou no seu colo. E aí a criança pôde olhar e perceber e ver aquela linda paisagem. Eu quero dizer para você que tem coisas na sua vida que você está olhando e pensando que é horrível, que é triste, que é o fim, que acabou, porque você está olhando de baixo para cima, você está olhando com a ótica do homem, você está olhando com a perspectiva da sua capacidade. Mas deixa Deus pegar você no colo essa noite e fazer você olhar as coisas da ótica de Deus, da visão de Deus. Para nossa ótica, tem coisas que a gente acha que está certinho. E quando Deus leva a gente para olhar, a gente vai perceber que está errado. Tem coisas que a gente acha que está errado, e Deus mostra e diz: não, não é bem assim. Nós precisamos aprender a ter uma visão de Deus para a nossa vida. Eu quero usar uma metáfora aqui, né? É como se você colocasse um óculos. Eu, de alguns meses para cá, precisei usar a ajuda de uma lente. Comecei a ficar com dificuldade. Eu não consigo, por exemplo, ler a minha Bíblia sem o óculos. Tudo fica embaçado, turvo. Mas quando eu coloco o óculos, eu tenho boa visão. Enxergar através da lente de Deus é colocar o óculos do Senhor nos nossos olhos, para conseguirmos perceber Deus agir na nossa vida, para entender os porquês do Senhor na nossa história, para reconhecer Deus no nosso caminho. Eu espero que nessa noite, essa palavra de Deus no seu coração traga esperança, sabedoria, discernimento, capacidade, que ao você ouvir essa palavra, você comece a parar de olhar as coisas a partir da sua perspectiva e começar a entender a vontade de Deus, os propósitos de Deus, o desejo de Deus, para que você não fique vendo as coisas da forma errada. É importante isso para mim e para você, amém? A Bíblia, ela nos ensina em vários textos que Deus vai olhar para as coisas de forma diferente do que o homem vê. Caso a gente não entenda isso, a gente vai ficar confuso, a gente vai se sentir incapaz, a gente vai se sentir com medo. Eu vou usar um exemplo para você. Do ponto de vista humano, quando Jesus está sendo colocado na cruz do Calvário, é o fim. Todos os discípulos fugiram, Jesus foi condenado, ele morreu, acabou, não é isso? Tem até um texto bíblico que 2 discípulos de Jesus estão indo para Emaús, e no caminho para Emaús, um olha para o outro e diz: olha, nós pensávamos que ele era o Messias, mas já é o 3º dia. Ou seja, eles não conseguiram olhar com a ótica de Deus, apesar de Jesus ter falado tantas vezes que ele ia passar por tudo isso. Então, da ótica humana, o Calvário foi uma tragédia. Da ótica humana, a morte e crucificação de Cristo foi uma derrota. Mas da ótica divina, foi a vitória, foi a cura, foi a libertação, foi a transformação. Foi Deus pagando o preço dos nossos pecados. Foi Deus removendo o véu para eu e você termos livre acesso até Ele. Foi Deus transformando a gente de bastardos para filhos amados. Foi a transformação, foi a salvação. E é essa a questão, queridos. É nesse ponto que eu acho que nós precisamos meditar durante esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, esse tempo de incertezas. Outro dia eu recebi um vídeo de alguém falando que ia ficar não sei quantos dias escuro, e todo mundo começou a ficar se perguntando: e aí, pastor? Eu disse: olha, o que a Bíblia fala?
A gente precisa entender, irmãos, a gente muitas vezes fica confuso porque a gente fica dando ouvido ou fica olhando as coisas através da ótica dos outros. Veja as coisas através da visão de Deus, a visão que Deus tem para a sua vida. Você quer saber uma profecia que não erra nunca? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia fala que daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor nos guarda na mão e o maligno não pode tocar. A Bíblia fala que nós podemos confiar no Senhor porque Ele está no controle da situação. Mas o fato das pessoas não terem essa visão de Deus para as suas vidas faz com que qualquer informação, qualquer notícia se torne algo desesperador, de deixar sem esperança, com medo, inseguro. Aprenda a olhar as coisas com a ótica de Deus. O que eu preciso fazer nessa noite é ajudar você a ter uma visão de Deus para as coisas que acontecem na sua vida. Você precisa entender que às vezes o fim de algo que você acha que é o fim, que é a derrota, que é o fracasso, é um novo começo que Deus está te dando, é uma nova história, é um novo momento. Aprenda a olhar as coisas com a ótica de Deus. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, e eu estou lendo a Bíblia, né, durante o ano, e eu estou agora no 2 Crônicas, e quando a gente lê lá livro de Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, mas mais precisamente 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, a gente sai do período esplendoroso do governo da nação de Israel para o período em que eles são levados escravos, a divisão das tribos e tudo mais. E é interessante que antes de acontecer o sofrimento e a dor, Deus começou a profetizar para eles: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem atrás, se vocês não abandonarem a idolatria, se vocês não abandonarem a prostituição, se vocês continuarem buscando fazer as coisas que desagradam a Deus, vocês vão sofrer as consequências, vocês vão ser levados escravos, Jerusalém vai ser sitiada, o templo será destruído. Deus vai falando, e Deus está falando, e o povo está dizendo assim: é nada. Que nada, não vai acontecer nada não. E Deus fala por vários profetas durante vários períodos, e aí acontece deles serem levados escravos. Exatamente como Deus mandou, como Deus determinou. E aí quando eles estão lá na Babilônia, mais de 40 anos lá, sofrendo, Deus levanta o profeta e fala assim: eu vou tirar vocês daí. É engraçado porque quando Deus fala assim: eu vou tirar vocês daí, eles falam assim: nunca. Jerusalém está destruída. Nós não temos mais a muralha. Acabou. Entenda isso. Deus está olhando porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele sabe, Ele está em todos os lugares. Ele é o Senhor da história. Ele governa, Ele reina. Para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. O Senhor é atemporal, Deus não tem início nem fim, Ele é. Ele não era e nem foi, ou vai ser, Ele é eterno. E quando Deus diz para eles: olha, vocês vão sofrer, eles não acreditam. Depois quando Deus fala: olha, vocês vão ser restaurados, eles não acreditam. Qual é o problema dessa situação? É a cegueira espiritual, é a falta de visão de Deus. E nos nossos dias não é diferente. A gente percebe isso muito claramente na vida de muitas pessoas. Não consegue ver as coisas com a ótica de Deus, com a visão de Deus, com a interpretação de Deus para as suas vidas, com a realização do que Deus vai fazer, não consegue perceber Deus. E aí sofrem, perecem, se angustiam. Como está a sua visão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua fé?
Como você vê a sua vida durante esse período de crise que nós estamos passando? Você consegue perceber Deus? Você consegue perceber o cuidado de Deus? Você consegue perceber a direção de Deus? É necessário aprendermos sobre isso. Eu quero, como eu disse, nós íamos estar citando vários versículos. Eu quero ir para um texto da Bíblia que eu acho muito interessante. Porque vai falar justamente da diferença que acontece muitas vezes da visão que nós temos de nós mesmos em relação à visão que Deus tem de nós. E nesse texto você vai ver que um tem uma visão negativa de si mesmo e Deus diz: não, você é importante para mim. O outro tem uma visão de se achar bom demais e Deus vai dizer: não, você está distante de mim. Eu falo do texto de Apocalipse, capítulo 3, quando João, na ilha de Patmos, escreve o livro de Apocalipse e ele envia as cartas às igrejas. E eu quero ler com você capítulo 3, a partir do verso de número 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Olha como está escrito. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei com que os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, e eis que farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação. Então, esse texto vai dizer de uma igreja chamada Filadélfia. Você sabe que lá em Apocalipse, começando no capítulo 2 até o capítulo 3, nós vamos ver as cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. E dentre essas 7 igrejas, eu quero falar com você sobre 2 apenas hoje. Essa de Filadélfia e a de Laodiceia. E eu quero começar falando da igreja que recebeu uma palavra de exortação. Jesus escreve para essa igreja, levando essa igreja, demonstrando para essa igreja o seu apreço por aqueles irmãos. Jesus fala da igreja de Filadélfia como uma igreja fervorosa, uma igreja que recebe elogios de Jesus. E note que a visão que os irmãos de Filadélfia têm da igreja é diferente da que Jesus tem da igreja. Porque a igreja de Filadélfia é uma igreja com pouca força, Jesus disse. Está escrito assim, ó: conheço as tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força. Eu fico imaginando, né? Eu já participei de igrejas bem pequeninas, com pouca gente. Eu já pastoreei igrejas. Pastoreei uma época a igreja do Caramujo, nós éramos em 4 pessoas. Já pastoreei a igreja de Água Boa, quando cheguei lá, nós éramos um grupo bem pequenino. E sabe, irmãos, do ponto de vista humano, muitas pessoas não valorizam igrejas pequenas, não valorizam. Eu me lembro quando eu me converti, a igreja que eu ia, que eu congregava, era a Igreja Batista no Jardim. Na época era uma congregação da PIB, era uma extensão da primeira igreja, nem era uma igreja lá ainda.
templinho de madeira no fundo do terreno. Mas sabe, irmãos, eu vivi momentos com Deus ali, que eu já fui em conferência de 10 mil pessoas, já vi pessoas que Deus usa de forma extraordinária, pessoas cheias do Espírito Santo, revelando, pregando, ungindo, curando, libertando. Mas eu vivi coisas naquela casinha de madeira com 10 pessoas, que eu não vou viver com tanta intensidade e poder. Por quê? Porque Deus, Ele tem a visão não pelo tamanho, pela quantidade, pela estrutura. Ah, eu tenho 20 anos de crente. Isso é bom? Depende. Depende da sua sinceridade, do seu amor pelo Senhor, da sua busca, da sua dedicação. Ah, eu tenho esse ou aquele cargo na igreja. Isso é importante? Depende. Você usa isso para glorificar a Jesus, para anunciar a palavra. Sabe, queridos, Deus quer mostrar algo muito importante para nós nessa noite. Que nós não podemos apenas nos limitar para olhar as coisas que nós fazemos pela nossa ótica. Mas precisamos saber que Deus conhece as nossas obras. Jesus está dizendo que eu conheço as obras de vocês. Ou seja, eu estou olhando para vocês, eu estou acompanhando o que vocês fazem. E eu fico imaginando quando a igreja de Filadélfia recebeu essa carta. Que coisa linda, né? Talvez aquele grupo de irmãos ali, poucos irmãos, talvez não tinha banco para sentar, não tinha ministério de louvor. Vamos viajar um pouco aqui, né? Vamos tentar transpor o tempo e imaginar nos nossos dias, né? Certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja. E eu não conhecia a igreja, não sabia onde que era e me dirigi até lá. E eu vi que era uma igreja bem simples quando eu parei lá na frente. O pastor muito amoroso, muito querido. E ele chegou para mim e falou: pastor, olha, o senhor não repara, nós temos um grupo pequeno aqui, a nossa igreja é simples. E eu falei: pastor, eu estou feliz de estar aqui, obrigado por me convidar. E foi, irmãos, um derramar do Senhor tão extraordinário naquela noite, tão poderoso da parte de Deus. Mas já fui pregar em grandes igrejas também, com estrutura, com muita coisa, e eu chegar lá e perceber que a coisa não fluiu. Por quê? Porque Deus não gosta de igreja grande? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus está olhando para o que eu e você fazemos. Sabe quando a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Muitas pessoas se perguntam assim, mas como pode isso? O homem matou, o homem mentiu, o homem prostituiu, o homem traiu, o homem enganou. Como que Davi pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Ele fez um monte de coisa errada. Você já parou para pensar assim, o que seria perfeição para Deus? Se eu e você não somos perfeitos, o próprio apóstolo Paulo diz, olha, o bem que eu quero, eu tenho dificuldade, mas eu vivo fazendo o mal que eu não quero. Como a gente poderia alcançar um nível que o Senhor merece em relação a fazer as coisas para Ele, por Ele? Como eu posso agradar a Deus se o meu melhor para Deus ainda é muito pouco? Aqui entra uma chave. Porque Deus olha o que você pode fazer. Por que Jesus fala para aquela viuvinha pobre que a oferta dela é maior do que a de todos os outros? Qual é a conta matemática que Jesus usa para chegar a esse cálculo? Por que Jesus olha para a igreja de Filadélfia e diz, olha, eu tenho visto as tuas obras, eu sei que você é pequena, que você não tem força. Talvez Filadélfia fosse uma igreja na sua cidade que não caísse na graça do povo, que não fosse uma igreja que as pessoas, né, olha lá, grande igreja, não, fosse uma igreja até que para as pessoas não fossem tão importante assim.
mas pela ótica de Deus, pela ótica de Jesus, é uma ótima igreja. Eu queria passar isso, em vez de você pensar na igreja, pensar no seu relacionamento com Deus. Eu conheço pessoas, e é interessante isso, uma vez eu acabei de pregar uma mensagem desafiando as pessoas a servir a Deus, e foi interessante porque uma das pessoas que eu via mais se dedicar em fazer as coisas para Deus, veio chorando falar comigo, falar: pastor, o que eu faço? Eu não posso fazer mais nada, eu tenho feito tudo que eu posso, mas eu sei que é muito pouco. E eu disse: olha, irmã, eu sei da sua dedicação, do seu amor, do seu empenho, das suas lágrimas, eu sei da sua sinceridade com Deus. Eu sei que você pode fazer muito pouco, mas você faz o seu melhor. Descansa. Deus está feliz com você. Como eu sei também que tem pessoas aqui que estão fazendo o mínimo, fazendo só, sabe, só para aparecer aí na foto, sabe, fazendo as coisas de qualquer jeito, só para cumprir um calendário religioso, só para aparecer para os outros. E para esses Deus está falando: olha, eu não quero isso, eu não recebo isso. Então eu queria que você olhasse para a sua vida agora. Você está fazendo o seu melhor para Deus? O seu melhor não pode ser contado, não pode ser contabilizado, não pode ser calculado pelo que o outro faz de melhor, porque o outro vai ter que prestar contas com Deus. Certa vez eu estava num culto para 30 mil pessoas, e o pregador estava lá, e de repente alguém chegou para mim e disse assim: esse homem é muito abençoado por Deus. Eu disse: é verdade, ele é muito abençoado por Deus. Deus tem uma unção especial para ele. Eu disse: não. Deus deu uma missão para ele e colocou ele em um local. E ele vai prestar conta da mesma forma que eu vou prestar conta com poucas pessoas. Não foi assim que Jesus distribuiu os talentos? A um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 1. Ele não falou porque deu 5 que ele tinha que fazer 60. Não, você tem que fazer mais 5. Aqui deu 1, mais 1. Ou seja, Deus não vai cobrar você por aquilo que você não pode, que você não tem, que você não consegue. Não, Ele não é assim. Ele é um Deus justo, Deus de justiça. Ele vai chegar para você e vai dizer assim: você fez o meu melhor? E é o que ele está dizendo para a igreja de Filadélfia: eu reconheço que apesar das dificuldades, das limitações, das complicações, apesar de vocês não conseguirem fazer muita coisa, mas o pouco que vocês fazem é o melhor, e isso é o suficiente. Ah, que maravilha, irmãos, poder descansar na verdade de que, ainda que o que eu faça seja muito pouco, se é o meu melhor, isso é o suficiente. É isso que Deus espera, é isso que agrada o coração de Deus. Aleluia. E talvez você, como servo de Deus, tenha se dedicado, tenha se empenhado, mas muitas vezes fica se cobrando. Não, faça o seu melhor e descansa, celebre. Eu procuro fazer isso, irmãos. Procuro fazer o meu melhor. E o mais, a obra é dele. É tudo por ele, para ele são todas as coisas. Perceba como Jesus está olhando para você. A igreja de Filadélfia tinha uma visão de que ela era pequenina, sem importância, fraca. E Jesus está dizendo: é grande, é forte, é poderosa, e vão ter que se prostrar e reconhecer que vocês são especiais para mim. Amém? Mas nesse mesmo texto de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, nós vamos ver o contrário. Uma igreja chamada Laodiceia. Olha só como está escrito lá em Apocalipse 3, 14 a 19. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço. Ele vê. Por isso que nós temos que aprender a ver com os olhos dele, porque ele vê. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou fosse quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido,
e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Misericórdia. Jesus está dizendo isso para uma igreja. A igreja de Filadélfia se achava insignificante, Jesus está dizendo, você é grande. A igreja de Laodiceia, ao contrário, é uma igreja inflamada. As pessoas se achavam o último biscoito do pacote. Uma igreja que se achava poderosa, porque tinha recursos, tinha dinheiro, tinha influência na sociedade, tinha poder. Jesus está dizendo, tudo isso aí não serve para nada. Porque eu sei que o coração de vocês não está comigo. Tudo isso não adianta nada. Porque vocês estão mais preocupados em olhar as coisas da ótica do homem, agradar o homem, fazer a vontade do homem, glorificar ao homem do que glorificar a Deus. Vocês não são nem frio nem quente. O que quer dizer frio ou quente? Frio aqui, não conhece Jesus, está distante, nunca nem ouviu falar. Quente, cheio do amor, apaixonado com o fogo do Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui, ó, você não é frio nem quente. Ou seja, você não é desconhecido, você conhece, na verdade você até assume uma visão cristã, mas você é morno. O que é o morno? É o que quer agradar os dois, né? Nem tão frio, nem tão quente. Vamos tentar achar um equilíbrio aqui. Irmãos, o que a Bíblia afirma com clareza, eu não tenho que tentar achar ponto de equilíbrio. Se a Bíblia condena, eu tenho que me posicionar. A Bíblia está dizendo, ou eu olho as coisas com a ótica de Deus, através da palavra de Deus, ou eu vou ver da forma errada. E Jesus, ele reprova essa igreja de uma forma tão dura. Jesus diz assim, olha, na visão de vocês, vocês se acham ricos, abastados, poderosos, mas na visão de Deus para vocês eu vou dizer que vocês são pobres, vocês estão nus. Miseráveis, desgraçados. É uma sentença terrível. E não é difícil a gente perceber pessoas à nossa volta que se encontram exatamente dessa maneira. Pessoas que acham que porque estão desfrutando de algum benefício nesse mundo, porque fizeram algum tipo de falcatrua, de engano, acham que estão se dando super bem. Como alguém pode se dar bem mentindo, traindo, roubando? Como alguém pode se dar bem desrespeitando o próximo, se aproveitando da fraqueza do outro? Como alguém pode se dar bem levando maldição para dentro da sua casa com mentira, traição? Como alguém pode se dar bem dessa forma? Como alguém pode se dar bem gastando seu tempo, seu dinheiro, sua saúde em bebedice, em drogas, prostituição? Mas o pior é que quando você vai conversar com muitas pessoas que estão levando essa vida, o que elas vêm falar é assim, eu estou muito feliz, obrigada. Eu não preciso do seu Jesus. Porque não percebem que estão cegos, nus, desgraçados, miseráveis. Esse período de pandemia está sendo muito importante para muitas pessoas refletir sobre a sua vida. Para muitos eu creio que vai ser um tempo de trocar a ótica. Para muitos que achou que estava no controle, faça o que eu quero da minha vida, faz nada. Quem está no controle de sua vida? Você está no controle. Você faz o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Faz não. A pergunta que eu faço para você nessa noite.
como Jesus está vendo a sua vida. Ele escreveu para essas duas igrejas. Se Jesus fosse escrever uma carta para você hoje, o que ele ia dizer? Estou olhando para você. Estou vendo a sua história. Sei o que você faz. O texto começa assim: conheço as tuas obras. Jesus conhece eu e você. Ele sabe o que nós estamos fazendo. E a pergunta é: você sabe o que ele está fazendo? Você percebe Deus na sua vida? Você está olhando as coisas a partir da ótica dele, da visão dele, da vontade dele, dos propósitos dele, do desígnio dele? Ou você faz as coisas do seu jeito? Minha oração, a minha súplica nessa noite, é que se você, ao fazer uma reflexão verdadeira, real na sua vida, ao perceber que a sua vida está fora dos propósitos, dos desígnios do Senhor, que você faça o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não pereça na vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se você, ao olhar para a sua vida, percebe que a sua vida não está de acordo com os propósitos de Deus, sabe, queridos, o que Jesus veio fazer aqui no mundo não foi só inaugurar uma religião, não foi começar uma nova doutrina. Ele veio aqui para ensinar o caminho, porque Ele é o caminho para nos levar até o Pai. Você quer ter uma vida de riqueza? Eu vou dizer para você: consagre sua vida ao Senhor. A igreja de Laodiceia, aos olhos do homem, era rica, mas aos olhos de Deus era pobre. Pobre e miserável. Sem a paz de Deus, sem a alegria da salvação, sem o descanso do Senhor. Todo o dinheiro do mundo é um enfado e sofrimento. Jesus está dizendo assim: compra ouro puro de mim. Qual é o preço para me pagar esse ouro? É a fé. É você entregar a sua vida para Jesus e crer: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é minha providência, o Senhor me sustenta. O Senhor é minha provisão, o Senhor não desampara os seus. Crê. Em vez de uma vida de vergonha e sofrimento, humilhação, porque tudo que o mundo oferece para trazer prazer vai ter consequência de sofrimento, dor e angústia. Eu já vi tanto crente passar vergonha porque pecou no secreto, mas o diabo pega o pecado do cara lá no secreto e joga no ventilador para todo mundo ficar sabendo que ele pecou. O diabo ele é muito astuto. O diabo ele é terrível. Ele fica esperando. A pessoa vai lá, peca, em vez de confessar, se arrepender, ter mudança, esconde aquele pecado de estimação ali e vai levando. De repente aquilo é jogado para humilhação, vergonha. Porque o pecado traz isso, vergonha, humilhação. O ficar nu diante das pessoas aqui é a humilhação extrema que Jesus está dizendo para eles. Mas Ele tem uma veste nova para mim e para você. Eu já estive muitas vezes nu, com a vergonha do pecado me humilhando. Mas um dia eu vesti as vestes novas de Cristo na minha vida. Fui perdoado, fui liberto. Não tenho mais vergonha de coisa alguma. Quem cuida da minha reputação é Jesus, irmãos. Não tenho problema com a minha aparência, o carro que eu ando, o lugar que eu moro, a roupa que eu uso. Isso para mim não é importante. Eu tenho prazer em servir ao Senhor. Eu visto as vestes de honra dEle. Ele me honra, Ele cuida de mim, Ele me provém em todas as minhas necessidades. Ele faz isso com você também.
Você que crê nele de verdade. O texto diz ainda, para que você possa usar o colírio dele. Qual é o colírio de Jesus? A Bíblia. Ela abre os nossos olhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixe a Bíblia tirar toda a cegueira espiritual sua. Comece a ver as coisas a partir da ótica de Deus. Antes de você definir, antes de você decidir uma coisa na sua vida, procure saber o que Deus está falando sobre isso. Qual é o propósito de Deus nisso? Vai ter coisas que você está achando que é o fim, Deus está dizendo, não, é o começo. Vai ter coisas que você vai achar que vai continuar e Deus está dizendo, não, isso aqui já passou, isso aqui não é mais. Vamos começar outra história. Porque Deus é assim. Ele tem a visão maior. Ele tem a visão plena. Deus olha para mim e para a sua vida desde o primeiro dia que a gente veio para esse mundo até o último. E o que isso deve fazer então, pastor? Deve nos dar segurança para deixar Ele nos guiar, amém? Deixe Deus dirigir os seus passos, conduzir o seu caminho, te abençoar. Eu desejo que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha tirar dos seus olhos toda cegueira, toda dificuldade que você tem para ver Deus na sua vida. Que você comece a olhar as coisas a partir da ótica de Deus. Ver uma dificuldade e uma crise como uma oportunidade de crescer espiritualmente, de anunciar o Evangelho de Jesus. Ver um pequeno gesto. As coisas simples da vida. Cantar de um pássaro. Um nascer do sol. Um alimento quentinho sobre a mesa. Como uma grande dádiva, um grande presente de Deus. Olhar para a sua família e perceber que você é privilegiado por ter uma família. Olhar para os seus problemas e entender que eles são oportunidades de você crescer e desenvolver a sua fé. Como você se vê? Você se vê como aquela criança que estava olhando de baixo para cima? Vendo só problemas, só defeito, só coisa errada? Deixa Deus te colocar no colo nessa noite e fazer você ver o que Ele está olhando na sua vida. Quando Davi estava lá cuidando de ovelhas, Deus via um rei naquele menino. Quando José estava trabalhando lá, naquele presídio, Deus estava vendo um governador. Quando Paulo estava açoitando e matando crentes, Deus estava vendo o maior missionário que já houve em pregação do Evangelho. Onde eu e você vemos morte, destruição, fracasso, derrota, Deus vê além. Peça para Deus te dar a visão que Ele tem para você, da sua vida. E aí tome uma decisão. Porque se Deus tem uma visão de bênção para a sua vida, se Deus tem uma visão de fazer você prosperar, de você ter paz, ter uma família abençoada. Eu não conheço ninguém que entregou a vida de verdade para Jesus e foi desamparado. Ninguém. Na face da terra não há uma pessoa sequer que pode dizer assim, eu entreguei minha vida para Jesus de verdade e o Senhor não cuidou de mim. Não existe ninguém que pode fazer essa afirmação. Então o que está faltando? Está faltando você olhar a partir da ótica de Deus. Pede para Ele te colocar no colo nessa noite e falar, Deus, eu quero ver os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero sonhar junto com o Senhor. Eu quero andar junto, Deus. Eu quero parar de ficar adiando, protelando, deixando para depois. Eu quero deixar, Deus, de ver as coisas do meu jeito. Eu quero deixar de ficar fazendo as coisas do jeito que as pessoas se agradam. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero glorificar ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor.
Tome essa decisão. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Foi assim que Ele fez na minha vida. E eu estou aqui pregando para você e falando que Jesus, Ele sabe olhar para mim e para você. E se você deixar Ele corrigir você, mudar você, você vai ser grandemente abençoado. Amém? Vamos fazer uma oração? Você consegue aí onde você está, fechar os seus olhos? Se você não puder fechar os olhos, que de repente está dirigindo o carro, mas liga a sua mente à mente de Deus. Eleve seus pensamentos até o Senhor. Querido Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude. Nós temos muitas vezes olhado para esse mundo com a ótica do homem, do fim, da derrota, do fracasso, do medo, da desesperança. Nós temos muitas vezes olhado para as coisas à nossa volta e procurado entender apenas com a nossa capacidade. Mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha a mudar a nossa visão, Senhor, em relação a nós mesmos. Se eu preciso me arrepender, se eu preciso pedir perdão, Senhor, o Senhor tem liberdade para fazer isso na minha vida, Senhor. E na vida de todos aqueles que abrem o coração agora e dizem, Senhor, eu não quero desagradar a Ti. Eu não quero ouvir do Senhor. Eu conheço as Tuas obras e estou decepcionado com você. Não é isso que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o Senhor dizendo, meu filho, minha filha, eu conheço, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei, os meus olhos espirituais estão sobre você. Eu coloquei uma porta grande e eficaz e ninguém vai fechar. É isso que nós queremos ouvir, Senhor. Que apesar das nossas lutas e dificuldades, o Senhor é fiel para cuidar de nós até o fim. Em nome de Jesus, abençoa-nos, livra-nos do mal, papai. Sustenta-nos com a Tua destra de poder, pois nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. De terça a sexta, das 2 às 5 da tarde, nós estamos aqui na igreja. Se você quiser vir aqui, fazer uma visita, receber uma oração, estamos pedindo, irmãos. Eu agradeço a Deus por aqueles que já têm doado alimento. Tem muitas famílias nos procurando, pedindo auxílio. Se você pode, tem condições de doar um sacolão, de doar ingredientes para montar um sacolão, faça isso em nome de Jesus. De segunda a sexta, das 5 às 7, das 5h30 às 6h30 da manhã, madrugada com Deus, tempo de orarmos e buscarmos ao Senhor. Continue participando da campanha da família. Estamos no mês de maio, mês da família. Vamos orar e interceder pelas famílias. Vamos salvar pessoas da nossa família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma ótima semana. Espero você aqui na terça-feira, 19h30, com a nossa mensagem da semana. Deus te abençoe, em nome de Jesus.